assistam esse vídeo aqui, que eu vou explicar para vocês como que vocês podem estar utilizando esse indicador aqui. Vocês vão poder testar ele de forma gratuita, não precisa pagar nada, cadastrar em nada. Você só vai mandar o seu usuário do TradingView aqui no WhatsApp que tá aqui embaixo. Aí você vai testar e vai me dar um feedback se tá legal ou não. Mas assista o vídeo para você entender do que se trata dessa ferramenta. E, cara, foi uma ferramenta que eu criei com muita força de vontade para fazer isso aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do processo da criação dela e bora pro vídeo. Então, galera, olha isso aqui. Foi criado do zero, tá? E não foi só digitar ali, cria o indicador pra mim. Olha o tanto de coisa ali que eu fiz, tá? Então, isso aqui foram várias horas. Toda a ideia da ferramenta, toda a estrutura dela foi da minha cabeça, tá? Eu não sei programar, mas aqui pelo Claude eu consegui fazer isso se transformar em código, né? Para mim conseguir estar aplicando numa ferramenta. Então, olha o tanto de coisa que foi feito, tá? Não foi uma coisa simples, rapidinha que você digita ali. Demorei muito tempo para fazer isso aqui, tá? E foi muito estressante, mas ficou da maneira que eu sempre quis, tá? Que era uma ferramenta de estrutura, uma ferramenta que mapearia as regiões que eu gostaria de ver no gráfico. Então, olha o tanto de coisa que foi feito. Beleza? Então bora pro vídeo para vocês entenderem como é que utiliza. Vou fazer esse vídeo aqui explicando um pouquinho mais sobre o indicador, como que vocês podem estar utilizando ele. Antes de tudo, ele tá de graça para vocês estar testando, para você ter esse acesso. Se você não teve ainda lá no meu Instagram e quiser ter aqui pelo YouTube também, você vai entrar em contato com esse número do WhatsApp que está aqui embaixo, clica no link e só envia o teu usuário do TradingView que o acesso vai ser liberado no momento que você mandar lá praticamente o teu usuário, tá? Serão aí até o dia 4, tá? Para você estar testando e tá me dando feedback, porque a ideia desses testes é a galera usar, me dar feedback e ver o que eu posso melhorar, o que que ficou ruim, o que que não, o que que tá ruim, o que que tá bom, o que que eu posso fazer para deixar ele melhor, beleza? Eu fiz ele através de prints das minhas próprias operações, dos próprios parâmetros de entrada, por exemplo, de traçamentos, e a gente foi fazendo lá e deu muito erro, galera. Dava erro, daí tinha que corrigir, aí colocava uma coisa que eu não gostava, o design não tava legal. Então, pra ficar desse jeito que vocês estão olhando agora, foi muito tempo envolvido, tá? Eu chuto pra vocês aí umas 19 horas, assim, só lá no chat da Cloud. Então, assim, foi bem chatinho fazer isso aqui, mas, na minha opinião, ficou um resultado muito bom, tá? Muito bom. E eu vou mostrar aqui pra vocês, mais ou menos, um pouco como que vocês podem estar utilizando isso nas operações de vocês, beleza? Então, basicamente, pessoal, é um indicador de estrutura. Como vocês podem ver aqui, eu deixei algumas siglas aqui, que eu vou explicar pra vocês. Não estou inventando absolutamente nada, tá, pessoal? Essas siglas aqui é só uma sigla mesmo para, por exemplo, TMA. O que é um TMA? É um topo mais alto. O que é um TNB? É um topo mais baixo, certo? O que é um FNB? Um fundo mais baixo, entenderam? Então, em vez de estar escrito grandão assim, fundo mais baixo ali, eu só deixei a sigla para ficar mais fácil a leitura, né, e não ficar poluído aqui a tela, né? Quanto menos poluição tiver na tela, para mim é melhor o indicador, beleza? Então, é um indicador baseado em estrutura, ele vai puxar todas as estruturas para você, né? Então, por exemplo, desde aqui de cima, a gente fez o quê? Um topo mais alto. Depois a gente fez um fundo mais baixo com um topo mais baixo. Isso aqui é o quê? Estrutura de baixa, correto? Então, depois a gente fez um fundo mais baixo e aqui a gente caracterizou com fundos mais baixos também. Só que aqui a gente consolidou daí, tá? Porque o mercado ele tem 3 movimentos. Ou ele vai subir, ou ele vai cair, ou ele vai consolidar, tá? Eu vou ainda melhorar, né, os parâmetros desses mapeamentos, tá? Ainda está em fase de teste, como eu falei, vocês podem estar utilizando para testar. Eu quero deixar o melhor possível, mas na minha opinião já tá bom, tá? Tá bem bacana, tá bem preciso esses mapeamentos que ele faz de topos e fundos mais baixos, beleza? Topos e fundos mais baixos ou fundos e topos mais altos. Bom, então a base dele é essa, tá? E a gente tem também dentro dele as zonas de suporte e resistência, que você pode também chamar de zonas de demanda, de zonas de demanda aqui embaixo, zonas de oferta em cima, tá? Eu coloquei aqui resistência e suporte para ficar mais claro, né, as zonas. Então sempre ele vai puxar um caixote, que é uma zona de resistência, um caixote que é uma zona de suporte, e um caixote dentro dessas regiões, né? E dentro desse caixote tem um negocinho escrito aqui do lado, forte, por exemplo. Forte. Significa o quê? Que é uma resistência forte ali em cima. Então a gente tem uma possível demanda, uma possível oferta interessante aqui no preço aqui em cima. Como que ele faz esse cálculo? Ele faz esse cálculo baseado, né, nas configurações que eu deixei
no código para ele identificar se é uma resistência forte, se é uma resistência fraca, se é uma resistência mediana. Então, por exemplo, aqui, esse suporte aqui no caso, ele deu como um suporte médio. Só que a zona aqui, depois dessa outra mínima, porque ele faz o cálculo de acordo com as mínimas, certo? De acordo com essa outra mínima, já puxou uma região de suporte forte, entenderam? Então, é para você ter, assim, uma visão. Olhar aquela resistência e falar, olha, aquela resistência é uma resistência forte, tá? Obviamente, isso aqui é de acordo com o time frame que você tá olhando, certo? Se eu colocar aqui no 15 minutos, ó, a gente tem outras zonas de suporte aqui, por exemplo, no caso, né? E também outras zonas de resistência. Então, assim, ele já puxa essas zonas para vocês de suporte e resistência, a zona, e identifica se é uma zona forte, se é uma zona fraca, se é uma zona mediana, enfim. O que mais temos aqui no indicador, tá? Temos aqui no indicador, basicamente, algo que eu não utilizava com frequência, que são as regiões de volume do preço, tá? E, cara, isso aqui é sensacional, tá? Sensacional. Estão vendo esse volume mais aqui? E esse volume menos? E esse volume max? Basicamente, isso aqui são as regiões onde a gente teve mais concentração de volume. E como que eu sei disso? Basicamente, ele faz um cálculo das últimas 100 velas do preço. Fazendo um cálculo das últimas 100 velas dos preços, ele vai dar uma média aonde teve mais volume negociado naquela região ali, certo? Não é 100% preciso, porque é uma projeção do volume, né? Porque a gente só está usando os dados de vela. Mas está bem preciso, na minha opinião, tá? Então aqui no caso a gente tem o volume max, que é o volume máximo, onde a gente teve a maior concentração de volume aqui do preço. Então essa taxa aqui é uma taxa interessante para a gente ficar de olho, tá? Eu vou estar colocando também a taxa aqui do ladinho aqui, igual tá aqui no 50%, que eu já vou explicar para vocês também o que é. Então basicamente a zona de volume máximo, né, ou pode chamar de POC também, você que sabe. Basicamente, é a região ali de controle do volume, né? Onde o preço ele teve mais movimentação e ele tende a estar voltando para essa região. Então, é como se fosse um imã ali pro preço, para ele acabar voltando uma hora ou outra para aquela região ali. Mas, esse cálculo do volume, ele é recalculado, tá? Conforme vai passando as velas, esse volume max, aqui, ele pode ir para cima ou quanto ele pode ir para baixo. Então, ele vai sendo recalculado de acordo com o mercado vai se movimentando, certo? Então, aqui no caso, eu sei que dentro desse cenário aqui agora, aqui a gente tem uma boa concentração de volume. E agora eu vou explicar para vocês o que seria esse volume mais e volume menos. Então, basicamente, aqui seria até o teto que teve de volume dentro desse range aqui do preço, certo? Então, dentro desse teto aqui, a gente teve uma boa concentração de volume e aqui, tanto uma boa concentração de volume. No 5 minutos, por exemplo, a gente tem o volume max, que é o volume onde teve a maior concentração de volume, e aqui em cima a gente tem o volume mais, onde a gente teve uma concentração relevante de volume ainda, de acordo com as últimas 100 velas, tá? E aqui embaixo é o volume menos, onde a gente teve onde a gente também teve essa concentração relevante de volume, certo? Então, basicamente, essas regiões é para você ficar atento no gráfico, como regiões de possível resistência no volume mais e possível suporte no volume menos, tá? Não é que vai chegar nessas regiões e você vai fazer uma operação, aí vai ter o contexto ali do mercado, como que o mercado tá andando, tá? Mas é para você ficar atento, né, nessas regiões, que principalmente o volume max, que ele serve mais como um imã pro preço, tá? Ele tende a voltar aqui onde ele teve mais concentração de volume naquele cálculo que ele tá puxando, beleza? O indicador também faz o mapeamento dos 50% do último topo com o último fundo, tá? Então, se a gente pegar aqui a zona de topo e fundo, a gente vai ter um range de 50%. E olha que interessante aqui, o range de 50% do nosso movimento aqui nele está exatamente na mesma taxa praticamente do volume max. Então, assim, isso aqui é um filtro interessante, tá? Então, opa, o preço ele está trabalhando acima de uma região onde teve uma grande volatilidade não, onde teve uma grande quantidade de volume de negociação ali, e está acima dos 50% da estrutura, entenderam? Então a gente tem uma grande possibilidade de ter um movimento expansivo desse movimento, entenderam? Então assim, como eu falei, é um indicador que não vai te dar, vai pegar tua mão e falar para você entrar, né? Você vai ter que ler ele e entender o que ele está dizendo, entendeu? Porque é muito questão de subjetividade também, do mercado que você vai estar olhando, do movimento, enfim. Ele vai mapear, certo? Ele vai mapear a região e vai te entregar aquilo ali. Aqui tem isso, isso, aquilo. Aí o que você vai fazer com essa informação depende exclusivamente de você, tá? Mas como eu falei, tem várias maneiras de você poder utilizar essa questão do volume, a questão de 50%. A questão de 50% é muito legal, porque basicamente é uma Fibonacci de 50%. Então vamos supor aqui, ó, a gente fez um fundo aqui embaixo, o preço subiu. A gente fez um fundo aqui embaixo, certo? Aonde que fica os 50%? Aqui no meio. Então, sempre que a gente fizer topos e fundos, ele vai cravar os 50%. E pode ser assim também, ó. Por exemplo, a gente tá subindo, consolidado aqui e sobe. A gente cai e faz isso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode fazer basicamente um 50% desse movimento aqui. Ele fez um topo aqui, um fundo aqui, o 50% seria aqui, entenderam? Então não seria aqui no caso daí, junto com esse fundo aqui de baixo. Então ele é inteligente o suficiente para entender o topo e o fundo que ele formou no gráfico
para travar os 50%. E esse daí de forma automática também, beleza? Então, basicamente aqui é FIBO de 50%. Então, o preço acima de 50%, ele está acima da estrutura de topo e fundo da região do último topo e do último fundo, no caso, né? Dá um exemplo mais claro para vocês. Colocar no H1. Coloquei no H1 aqui, H1 aqui no caso. Onde está os 50% aqui no caso? Está aqui, tá? Estamos aqui. Topo, fundo, 50% ele puxou certinho aqui no caso, beleza? Vamos colocar no H4. Onde está o 50% do H4? Ó, o 50% já está lá em cima. Porque ele pegou esse topo, ou esse fundo que ele formou, e travamos aqui os 50%. Perdão, aqui ele não puxou ainda um fundo mais baixo, tá? Não caracterizamos um fundo mais baixo que ainda. Então ele pegou esse parâmetro aqui ainda. Então a gente está dentro desse parâmetro aqui no caso. Então, dessa região aqui, com esse fundo aqui no caso, a gente ainda está no 50% desse movimento aqui ainda, entenderam? Se a gente cravar um fundo mais baixo aqui, aí 50% vai descer para baixo, certo? E os 50% vocês podem utilizar em vários métodos de operacional. Você pode usar junto com uma resistência, você pode utilizar junto com uma confluência com pullback, entendeu? Ou um alvo do teu preço. Vamos supor que você está com uma compra aqui agora, exemplo. Pode deixar um alvo próximo de 50%. Aqui estou olhando no H4, né? Mas você pode usar também a mesma lógica lá no time frame menor, né? A mesma lógica está aqui no time frame de 5 minutos, por exemplo, ou 15 minutos. Eu quero pegar, acho que, na minha opinião, acho que vai ter uma venda aqui agora. Então você pode deixar um alvo, por exemplo, até a região de 50%. Então você pode usar tanto para entrada quanto para saída das operações, certo? Bom, então já expliquei para vocês a questão do volume, da resistência que tem ali, dos traçamentos. Também temos algo bastante interessante que são as divergências do RSI. Então, sempre quando o RSI está fazendo um movimento de divergência, por exemplo, a gente fez um fundo, um topo, um fundo, um topo, então ele está cravando divergências de baixa, por exemplo. Então, o indicador ele consegue mostrar para vocês aqui. Então, ele dá uma plotada aqui, ó, que aqui nessa região a gente teve divergência de baixa no RSI, entendeu? Ó, divergência de baixa. Vamos ver aqui, ó, divergência de alta nesse movimento aqui dele, certo? Então, você tem todas essas informações também da divergência, que você pode utilizar como confluência também, beleza? Outro ponto, vocês estão vendo essas linhas aqui pontilhadas, que tá dando esses números? Então, isso aqui basicamente é uma projeção do sobrecompra e sobrevenda do RSI. Como é que funciona? Caso o RSI, deixa eu colocar ele aqui, ó, caso o RSI, por exemplo, aqui no 15 minutos, entrar no nível de 70, que é praticamente o sobrecompra, a taxa vai ser essa daqui. Então, a projeção da taxa é que seja em 74.167. Porque aqui no RSI você não consegue saber exatamente qual que é a taxa que o preço vai estar quando ele bater aqui, entenderam? Então, aqui é uma projeção dos níveis do RSI do sobrecompra e sobrevenda, certo? Ele não é 100% preciso. Às vezes o preço ele pode estar bem próximo de 70 e aqui mostrar que bateu 70. É uma projeção ali bem próxima do movimento ali de sobrecompra e sobrevenda, beleza? Tá bem preciso, tá? Eu fiz vários e vários testes e essa configuração aqui ficou bem precisa. Não, como eu falei, 100%, mas o mais possível ficou ali que deu para fazer, certo? Então isso tanto na sobrecompra quanto na sobrevenda. Então, por exemplo, se o preço cair aqui para 30, a gente vier uma queda para 30, seria na casa aqui dos 73.275 dólares a cotação do Bitcoin. Então, daqui até aqui embaixo, a gente teria uma queda de aproximadamente 672 pontos. A gente jogaria esse RSI que está aqui em 60 para 30, certo? Então, basicamente, essa é a ideia desse indicador aqui de projeção dos níveis de sobrecompra e os níveis de sobrevenda do RSI, beleza? Bom, então, essa é a estrutura base do indicador aqui, tá? Tem as duas médias móveis aqui no gráfico também, de 50 e de 200 períodos, que são as duas médias que eu utilizo. E é isso, galera. Basicamente, o indicador é esse formato. E se você olhar alguma coisa dele aqui e não gostar, você pode clicar nele aqui e editar. Então, você pode vir aqui, editar e tirar o que você não quer, por exemplo. Eu não curti essa questão ali do RSI, para mim não fez sentido. Você vem aqui, ó, mostrar projeções RSI, tirou. Então, ele já não vai mostrar mais. Eu não gostei de X coisa aqui, sei lá. Não gostei dessas zonas que deixou traçada no gráfico aí. Você pode tirar também, certo? Então, tu pode configurar ele da maneira que você achar que fica melhor para você, né? Você pode usar tudo. Eu deixei também as médias de 9 e 20, caso você não queira usar as médias de 50 e 200, beleza? Então, você pode utilizar da maneira que você bem entender essa configuração aqui. Ou usa tudo, ou usa só o que você achar importante para você. E perceba também aqui, ó, que a gente tem esses traçamentos. Aqui, ó, D1 menos, né? D1 menos D-1, que é a mínima do dia anterior, do diário. Então, ele crava aqui a mínima do diário anterior. E ele crava também, cadê, ó? A máxima, tá? Do diário anterior. Vamos ver onde está a nossa máxima aqui, que eu não tô achando. Cadê a máxima? Vou botar aqui no diário para ficar mais fácil. Ó, a nossa máxima tá com um pouquinho aqui em cima. Então, olha que interessante. Você tem o traçamento, ó, das máximas e mínimas do diário do dia anterior. Então, eu sei que isso aqui é um topo interessante, né? Porque a gente tem aqui um traçamento de uma máxima do dia anterior, entendeu? Então, assim, bacana também isso aqui para você ficar de olho na região que você está olhando ali, tanto no time frame curto quanto no time frame grande, né?
Bom, então é isso, tá? Então essa parte do indicador é a parte aqui de análise dele, né? E agora a gente vai para a parte aqui do painel, tá? Esse painel ficou bem bacana, tá, galera? É um painel aqui que você tem bastante informação interessante dele. Então, basicamente, ele vai te dar a tendência aqui do preço. A tendência, no caso, no 15 minutos tá lateral. Por que que tá lateral? Porque a gente não tá tendo um direcional aqui ainda do preço, certo? E aqui, ó, MFT significa Multi-Time Frames. Então, no 15 minutos estamos em alta, no 60 estamos indeciso e no 4 horas estamos em queda. Então, tá tendo uma divergência de tendência ali no time frame. O score aqui no caso tá fraco. O que significa esse score? Esse score, quanto maior ele tiver, melhor vai ser o clique dessa operação. Ela vai se desenvolver melhor, entenderam? Quanto mais fraco ele tiver, a maior probabilidade de ser uma operação ali que você vai entrar e vai ficar sambando nela. Mais ou menos essa é a ideia, tá? Então ele junta vários filtros para fazer esse score para vocês. Filtro de tendência, filtro do RSI, filtro das médias, enfim, e filtro da volatilidade. São vários cálculos que ele faz para te dar um valor aqui de fraco, médio ou bom, certo? Fraco, médio ou forte, né? Então, enfim, quanto maior tiver aqui o score, melhor para você estar operando, certo? Não significa que você não possa entrar com um score baixo, você pode entrar, né? Mas, como eu falei, ali vai ter os filtros a seu favor, que vai ser uma operação mais lisa. Você vai entrar e vai ter movimentação. Bom, o RSI aqui é o número do RSI que ele puxa, aqui, no caso aqui no 15 minutos a gente tá no 57, neutro. A sessão tá bugada aqui, porque a gente tá final de semana, tá puxando Londres mais Nova York, eu preciso arrumar isso aqui, porque no final de semana ele tá bugando, mas de acordo com a sessão que tiver, ele vai puxar, por exemplo, se for na parte da manhã ali, antes das fechamento de Londres, ele vai puxar Londres mais NY, que é Nova York, então é uma ação muito boa pra você estar operando. Ásia, vai puxar Ásia, enfim, então é isso. A questão aqui de stop, isso aqui é muito bacana também, tá? Porque basicamente ele vai te dar um auxiliador de stop nas suas operações. Como assim? Então ele vai fazer o cálculo de acordo com a volatilidade do ativo no momento, quantos pontos ele está puxando, se está uma volatilidade alta ou não, e ele vai te dar um número de pontos aqui mínimo para você entrar. Então aqui no caso aqui no BTC, no mínimo se eu quiser fazer uma operação no 15 minutos aqui, ele me recomenda no mínimo 148 pontos de stop. Se eu aumentar para 4 horas aqui, por exemplo, ele já vai me aumentar para 1.050 pontos de stop para mim fazer uma operação aqui utilizando uma análise no 4 horas. Vamos supor que eu fizer um stop aqui, por exemplo, fazer uma compra aqui. No mínimo meu stop tem que ficar dentro dessa região aqui, certo? Por exemplo, só um exemplo, não é que seria uma compra aqui. Mas entenderam? Então cada time frame você vai ver aqui um valor recomendado de stop. Aqui no 30 minutos está 200 pontos, aqui no H1 está 362 pontos, certo? Então isso é de acordo com a volatilidade do ativo ali e também o time frame, tá? E o modelo da operação que você está fazendo. Se você fizer uma operação no H4, você não vai querer ficar 3 minutos nela, uma análise no H4, né? Então você vai ter que ter um stop maior, certo? Bom, aqui no caso, a gente está sem essas informações, porque a estrutura está indefinida, né? A gente não está com uma estrutura formada aqui no caso. A variação do dia, quanto o preço se movimentou no dia, né? No caso, a gente teve uma alta de 0,61% aqui no Bitcoin. Linha de tendência, ele não tá puxando, porque ele não puxou nenhuma linha de tendência aqui ainda. Vamos ver se no outro time frame a gente puxa aqui, ó. Aqui ele puxou já. Então, aqui no caso, ó, a gente tem uma linha de tendência onde que ele tá puxando uma linha de tendência? Ele já conseguiu puxar uma linha de tendência aqui. O indicador também puxa a linha de tendência, tá, pessoal? Acabei esquecendo de falar ali, ó. Quando ele crava uma linha de tendência, ele puxa ela, certo? No caso aqui, a gente tá numa linha de tendência de baixa. E qual que é a estrutura dele? TMB mais FMB. Topo mais baixo, mais fundo mais baixo. Topo mais baixo com fundo mais baixo. Caracteriza o quê? TMB, topo mais baixo, e o FMB, e o fundo mais baixo, certo? Bom, então aqui ele caracterizou a tendência, no caso, aqui no time frame no 4 horas, né? Então a tendência aqui, no caso, está de baixo. Tá bem claro aqui o TMB e o FMB e o TMB. Significa que não vai ter compra só porque está com tendência de baixo, né? Vai de acordo com o movimento que o preço estiver fazendo aqui no caso. Outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Equilíbrio. Então vamos lá. 50% aqui no caso é com base naquela estrutura ali da Fibonacci que eu falei para vocês, 50%. Então no caso aqui ele está mostrando para a gente que o preço ele está abaixo dos 50% do movimento que ele puxou ali do equilíbrio. Então aqui é um ponto de equilíbrio interessante do preço, tá? E aqui ele mostra a distância entre o último topo. Então a distância entre o último topo dele aqui está em 4 mil e poucos pontos, que o último topo que ele está puxando é esse aqui de cima, tá? Esse aqui no caso. E a distância para o último fundo está bem baixa. Aqui no caso está 371 pontos no caso, porque ele puxa, né, de acordo com a última mínima aqui que ele fez no caso. Mas isso aqui é uma informação a mais para vocês terem uma base só, tá? Eu vou estar melhorando esse painel algumas coisas que tiver confuso ainda, mas enfim. Então ele basicamente faz esse cálculo de quantos pontos o preço está do último topo, do último fundo, abaixo ali de 50%, ou caso você estiver acima de 50%, beleza? Momentum, basicamente ele mostra aqui a direção do RSI, então a gente está com um RSI no H4 apontado para cima, e o candle aqui no caso, o candle atual é um candle de baixa. A força, estamos com 2,9% do ATR, ou seja, estamos com uma força bem fraca no momento, tá? Pressão de volumes, que é bem legal, então basicamente a gente está com uma pressão de venda um pouco maior agora aqui no H4,
pode ver a barrinha aqui, então tá pro lado vendedor, no caso. Então estamos com 58% a mais de pressão vendedora aqui no preço do que compradora aqui no H4. Vamos mudar aqui pro 15 minutos para ver se a gente muda. Ó, no 15 minutos já muda. A gente já tá com 69% de força compradora do que vendedora aqui no caso, certo? Aqui muda de acordo com o time frame que você está olhando. Volatilidade. Ele vai te dar uma média da volatilidade. Então, no caso aqui, a gente está com uma volatilidade mediana no Bitcoin, não estamos com volatilidade alta nem baixa, é uma volatilidade mediana. E o ATR, basicamente, é o que mede essa volatilidade. Quanto maior tiver, maior vai ser a volatilidade, tá? E o volume de movimentação, no geral, aqui tá fraco, tá? Então, a gente está com um volume fraco. Quando a gente tem grandes movimentos, esse volume aumenta, beleza? Em curto espaço de tempo. Ah, o preço movimentou, por exemplo, aqui a gente teve uma grande concentração de volume, ó, quando o preço fez esse movimento aqui. Então, eu vou pegar no replay para mostrar para vocês, ó. Vou pegar o replay aqui e colocar aqui na prática para vocês verem, ó. Então, essa era o traçamento que tava. Olha lá. Olha lá. Ué, o volume chegou a bater em normal, não chegou a ficar forte o volume, mas vocês viram ali que mudou para normal nesse pico de alta aqui no caso, entenderam? E o score até tinha aumentado ali também, se eu não me engano, né? Enfim. Então, ó, tem uma prática para vocês verem como que ele funciona na prática, ele andando no gráfico, ó. Então, ele vai se movimentando dessa maneira que vocês estão olhando aí, tá vendo? Ó? E quando ele rompe essa resistência, ele apaga, tá? Por que ele apaga? Para não ficar muita coisa no gráfico. Imagina se tivesse mais uma linha aqui agora, ficaria muita coisa na tela, né? E o objetivo é ficar o mais clean possível. Então, quando ele rompe essa resistência e o suporte, eu deixei para ele apagar as pinturas. Porque isso aqui fica claro também, né? Que a gente rompeu aqui, agora a gente virou um suportezinho no caso, né? Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês curtam o indicador. Me chama no WhatsApp para vocês testar ele aí. E é isso, tá? Vou até mostrar para vocês aqui depois algumas atualizações novas dele aí. Enfim, eu vou estar melhorando bastante coisa nele ainda. Beleza? Tamo junto, valeu, falou.